Pois é, te fizeram de trouxa, de novo. Mas relaxa que não é só você. Eu tô incluído nisso também. E um monte de gente. Fizeram um monte de gente de trouxa. Mas pera, né? Como assim? Como assim fizeram todo mundo de trouxa? Eu vou explicar pra você. O mundo todo te fez pensar que certas coisas não eram importantes, sendo que eram as mais importantes. Uma dessas coisas é conhecer a si mesmo. Mas se conhecer de verdade. Durante a nossa jornada, desde crianças até a vida adulta, as pessoas nos dizem, faça aquilo. Faça isso, estude, agora entra na faculdade, faz um curso, agora trabalha. Mas ninguém fala, espera, para um pouco. Ninguém para falar da importância de se conhecer e do poder que isso tem. A maioria das pessoas, por causa disso, de que ficam falando um monte de coisa pra gente que a gente tem que fazer, entra nesse modo automático na vida e não se conhece direito. Ninguém fala da importância de respirar fundo e pensar sobre as suas ações e assim, profundamente sobre o que você quer da sua vida. Nesse vídeo eu vou te falar o que eu quero dizer quando eu digo se conhecer de verdade e a importância disso. E depois eu vou passar algumas dicas para que você possa começar a se conhecer cada vez melhor. E é mais simples do que parece, viu? Então vamos lá. O que eu quero dizer quando eu digo se conhecer? É bem mais do que responder que tipo de série você gosta, ou o que você faz no dia de domingo, ou o que gosta de comer e etc. Essas coisas ajudam sim a se conhecer melhor, se você pensar mais a fundo sobre elas. E eu vou falar disso mais pra frente nesse vídeo. Mas quando eu digo se conhecer, eu quero dizer mais essas perguntas. Você é ansioso? Em que situações você é ansioso? De onde vem essa ansiedade e qual a função dela na sua vida? Para evitar alguma coisa? Para não ter que lidar com alguma coisa? Por medo de alguma coisa que você nem sabe que tem medo? Outras perguntas. Do que você mais tem medo? De ficar sozinho? Por que tem medo de ficar sozinho? O que a solidão representa pra você? O que aconteceu na sua vida, se aconteceu alguma coisa, que tem a ver com essa solidão e a solidão te impacta tanto? Outra pergunta. Como eu me vejo em relação aos outros e ao mundo ao meu redor? Você já parou pra pensar sobre isso? São esses tipos de pergunta. Perguntas que não são simples de responder e que muitas vezes geram ainda mais perguntas. O que é maravilhoso, porque se conhecer é mais um processo de reflexão do que de respostas inflexíveis. Isso porque nós, seres humanos, estamos sempre mudando e melhorando o nosso jeito de pensar e agir. Beleza, mas por que é tão importante conhecer a si mesmo e como isso te ajuda? De vários jeitos, e eu vou falar alguns deles. Primeiro, que você passa a se respeitar mais e entender o que você gosta de verdade e o que não gosta, e aquilo também que você tá se forçando a fazer só porque todos fazem. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa chamada Gabriel que tá lá com seus 18, 19 anos. Todos os amigos do Gabriel falam que ele tem que sair pra um monte de festas e baladas, fazer loucuras e se agitar porque é isso que é aproveitar a vida, e que se ele não fizer isso vai se arrepender no futuro. Mas Gabriel já teve essa experiência, ele já foi nessas festas, já fez tudo isso e não gostou muito. Ele gosta de encontrar com amigos na casa de algum deles, algo mais entre conhecidos. O Gabriel não sai tanto, mas adora o tempo de qualidade que tem com ele mesmo, seja lendo, com a família, assistindo um filme ou com esses amigos mais próximos que eu falei. E o Gabriel é feliz assim, ele se sente bem. E isso não prejudica ele, porque ele não tem dificuldade de se comunicar com pessoas novas, não é por isso que ele evita esse tipo de ambiente, sabe? Mas aí, as pessoas, as propagandas e as redes sociais estão lá sempre, dando a entender pro Gabriel que na idade dele tem que fazer o que o pessoal falou, que ele tá errado, e que ele vai se arrepender no futuro se não parar de fazer o que tá fazendo. É nessa hora que o Gabriel se conhecer vai fazer toda a diferença. Porque num mar de informações onde todo mundo fica falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tá certo, você tá errado, é você se conhecer que vai fazer você manter a calma e organizar os seus pensamentos na sua cabeça. O Gabriel, nesse caso, se conhece, então ele sabe que não tá errado, e que nem tem um errado nessa história, que cada um deve fazer o que lhe faz bem e deixa feliz, e por isso ele não fica se culpando ou com medo de se arrepender depois. E nesse final de explicação da história do Gabriel, a gente já entra no segundo ponto que se conhecer mais ajuda. Você aprende a dizer não para situações que você não quer passar ou para situações que você não quer aceitar. Isso porque, como eu já falei, ao se conhecer mais, você se respeita mais. Quando ficarem insistindo para você ser de tal jeito ou fazer tal coisa, dizendo que você vai gostar,
você vai fazer o que quer. Isso porque, como você se conhece, você sabe muito bem como vai se sentir ao se submeter àquela situação e sabe que não vai ser bom. Nesse ponto é importante dizer que para você se conhecer melhor tem que experienciar as coisas também. Então se você não passou por essa certa experiência que aparece para você, vale a pena tentar, porque aquilo pode te fazer bem e te ajudar a se conhecer ainda mais. Agora, se você já passou por aquilo 1, 2, 3 vezes e sabe como aquilo ressoa em você, já entra no caso que eu falei anteriormente. Se você sabe que não vai fazer bem, então se respeite e diga não, mesmo que o pessoal insista muito, o mundo insista pra caramba. O terceiro ponto é que você consegue traçar melhor os seus caminhos e objetivos. Isso acontece porque atualmente a gente tem uma infinidade de opções em todas as áreas. E essa infinidade de opções, ao invés de nos ajudar, né, parece que é bom, nossa, tem um monte de opção. Mas não, quando é muita informação, isso trava a gente. Porque a gente pensa que se fizer uma coisa, vamos deixar de fazer outra e por aí vai. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, mas não sei se vai ser tão bom por causa daquilo. Meu Deus, não vai dar tempo de fazer tudo. Isso mostra que quantidade realmente não é qualidade. É só quantidade. Mas ao se conhecer, você consegue meio que peneirar a qualidade dentro desse mar de opções. Você vai saber o que se encaixa melhor com você naquele momento da sua vida e vai conseguir diminuir o número de opções à sua frente, assim conseguindo focar e agir melhor. Eu dei 3 pontos do porquê você se conhecer melhor ajuda muito, mas tem muitos mais. E agora vamos às dicas de como se conhecer melhor. Mas antes eu queria falar sobre o que eu disse antes, que saber quais séries, filmes e tipos de música você gosta pode ajudar, mas só se você pensar a fundo sobre isso. O que eu quis dizer é que você deve entender o que te atrai naquilo e como aquilo reflete na sua personalidade. Se você gosta muito de documentários, por exemplo, investigativos, pode ser porque você é uma pessoa muito curiosa. Em séries e filmes, questione pra si mesmo quais personagens te chamaram a atenção e por quê. Eles refletem alguma coisa da sua personalidade, alguma coisa da sua vida? De que maneira? A arte, por exemplo, como a gente tá falando de séries, né, realmente é uma ótima maneira de se conhecer também. Agora vamos às dicas. A primeira dica é usar o método socrático em um caderno, folha, em algum lugar que você possa escrever, até no seu celular se quiser. O método socrático é uma técnica de questionamento desenvolvida pelo filósofo grego Sócrates, que buscava estimular a reflexão e a busca por conhecimento através de perguntas bem formuladas. Em vez de simplesmente fornecer respostas, o Sócrates acreditava que fazer perguntas poderosas levaria as pessoas a examinarem suas próprias crenças e descobrirem a verdade por si mesmas. Vamos fazer isso juntos com um exemplo para você entender melhor. Primeiro, escolhe um tópico principal. Como a gente está falando de se conhecer melhor, vamos perguntar, por exemplo, quais são meus valores fundamentais na vida? Então você responde e faz as perguntas secundárias relacionadas ao tópico principal, como por exemplo, por que esses valores são importantes para mim? Como esses valores influenciam minhas decisões diárias? Houve momentos em que meus valores foram desafiados? Como eu lidei com isso? Quais são as principais experiências que moldaram meus valores? Pronto, simples. Agora você responde as perguntas com bastante calma, paciência e sendo super honesto consigo mesmo. Não se julgue, isso é muito importante. Se surgirem novas perguntas à medida que você responde essas, escreva elas também. No final do processo, pode escrever de maneira resumida quais foram os pontos principais a que chegou e como seu pensamento funcionou para chegar nisso tudo. Tenta fazer isso pelo menos alguns minutos por dia, sempre com a pergunta principal sendo diferente da anterior. Outro exemplo de pergunta principal seria: como eu lido com minhas emoções e reações? Aí você vai lá, faz as perguntas secundárias e segue em frente. O método socrático é um exercício super legal de fazer e que nos faz sentir muito bem, porque de certa forma estamos expressando nossas sensações e pensamentos. A segunda dica eu chamo de reflexão da semana. Pega alguns minutos do seu domingo, de manhã por exemplo, enquanto toma o café da manhã, e pensa sobre a sua semana, os pontos principais dela. Teve algum momento emocional intenso? Como você lidou com os problemas que aconteceram? Ficou ansioso em algum momento? Se sim, por quê? Ficou muito feliz com alguma coisa? Se sim, por quê? Diferente do método socrático, que é bem mais específico, esse exercício é mais um check-up bem direcionado do que aconteceu nos seus últimos dias, para explorar e descobrir se existe em algum dos acontecimentos da semana algo que diz alguma coisa sobre você que você não sabia ou que tá diferente, por exemplo. Principalmente relacionado a emoções intensas, porque emoções intensas fazem a gente não conseguir pensar muito bem no momento que a gente está experienciando elas, principalmente as emoções intensas estressantes. Por isso é importante olhar em retrospectiva para, com calma, conseguir tirar as melhores conclusões e lições. A última dica é para que você
se possível, faça terapia com um psicólogo. É o melhor jeito para se conhecer melhor, junto com um profissional que trabalha e estuda todos esses aspectos do ser humano. Você vai se sentir extremamente bem e acolhido ao falar sobre suas questões interiores com alguém que tem uma ótima escuta e vai te compreender e te fazer pensar sobre suas palavras e ações. Se conhecer é extremamente importante para ter uma vida de qualidade, para conseguir tomar as melhores decisões e equilibrar os milhares de fatores com os quais temos que lidar todos os dias. Muitas vezes se conhecer é muito divertido, mas também pode ser bem doloroso, porque tem alguns fatos sobre nós mesmos que não queremos reconhecer ou mudar, mas tudo é um processo, e com atenção e um olhar cuidadoso, podemos melhorar e nos conhecer cada vez mais. Se conheça!